Olá, aluno, aluna, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula, né? Se você já acompanhou a aula de recreação e lazer, agora então nós vamos dar início à aula de teoria dos jogos, né? Então, só retomando um pouquinho em relação ao que eu já conversei um pouco com você, né, com vocês alunos, a respeito das mudanças, né, que nós estamos enfrentando devido à situação atual, né, em virtude das medidas de enfrentamento do coronavírus, né, do novo coronavírus. Então, nós estamos com uma nova rotina, nós estamos enfrentando mudanças aí, né, no nosso dia a dia, na nossa forma de dar aulas, sua forma de acompanhar as aulas, para que o processo de ensino-aprendizagem ele não pare, né, neste momento. Então, isso é bastante importante para que nós não tenhamos prejuízos futuramente, né? Então, nós encontramos alguns meios a partir, né, das medidas adotadas pela nossa instituição, mas também por órgãos, entidades maiores, né, como o Ministério da Educação, por exemplo. E nós estamos, então, tomando algumas medidas, tendo algumas estratégias com vocês, como, por exemplo, as videoaulas, né, como essa. Além disso, nós também estamos disponibilizando para você, para todos os alunos, alunas, um plano de estudos por aula, onde você pode acompanhar como vai ser a nossa aula do dia. Também, lá nesse plano de estudos vai estar presente o exercício ou mais de um exercício, né, de assimilação do conteúdo, dos conteúdos tratados na aula, para que você consiga, né, então, verificar a sua assimilação e também nós, professores. E também para que a gente consiga acompanhar a frequência de vocês em relação às aulas, aos conteúdos que nós, né, estamos, então, oferecendo a vocês por meio do nosso sistema educacional, ok? Então, qualquer dúvida, estarei sempre à disposição via chat online da nossa disciplina, que você pode encontrar, né, acessando o sistema da nossa disciplina, e eu estarei por lá. Agora estou lá à disposição desde o início da nossa aula, tá? Então, sempre durante o horário da vigência da nossa aula, como seria presencialmente, ok? Então, em relação à nossa disciplina Teoria dos Jogos, além da videoaula, além do plano de estudos, eu também enviei o texto que eu já havia enviado a vocês por e-mail. E além do texto, também tem lá no sistema a aba, né, a parte das atividades, e lá então eu postei para que você realize um exercício de assimilação em relação a essa aula. Qualquer dúvida, né, como eu já disse anteriormente, estou à disposição pelo chat, mas também por e-mail, ok? Pode mandar por e-mail também qualquer problema, qualquer situação, qualquer dúvida em relação aos conteúdos, às atividades. Então, dando sequência aos nossos conteúdos da disciplina Teoria dos Jogos, na aula passada, nós iniciamos o conteúdo das diferentes conceituações do termo lazer. Este conteúdo nós começamos a discutir a partir, né, de um dos principais textos da nossa disciplina esse bimestre, que é o Verbete de Lazer, da autora Gomes, que foi, né, publicado como um dicionário do lazer, e entre os capítulos, um deles é a própria palavra lazer. Então, a partir do que essa autora nos traz nesse texto, nós vamos basear para as nossas discussões que já, né, demos início a partir da última aula presencial que nós tivemos. Então, começamos a discutir a respeito das diferentes conceituações, as diferentes formas de definir o lazer, e a primeira delas que nós vimos foi em relação ao conceito, né, de lazer no senso comum. Então, nós vimos a partir dessas imagens e também dessas imagens, né, dos próximos slides, que o lazer no senso comum ele é atribuído à diversão, ao descanso, ao prazer,
e muitas vezes ele é atribuído à questão das horas, né, do tempo de descanso, do tempo de lazer, o tempo de satisfação das pessoas para essas atividades, né, de lazer que elas buscam realizar, atividades de lazer que muitas vezes são prazerosas, são divertidas. Vimos também que se nós formos procurar nos dicionários comuns, né, da língua portuguesa, como por exemplo nós temos o Aurélio, né, um dicionário bastante conhecido da nossa língua, nós vamos encontrar que o lazer ele é sinônimo, ele é definido, né, a partir então desse entendimento de senso comum, como voltado ao descanso, à folga, ao senso de prazer das pessoas. Depois da definição de senso comum, nós vimos a concepção de lazer para o autor Ferreira, voltada ao tempo livre, às horas de não trabalho, né, dos trabalhadores. Então, não muito diferente da conceituação de senso comum. Na sequência, nós começamos a discutir também em relação à conceituação de lazer para o autor, um autor bastante conhecido, bastante estudado na área do lazer, que é o autor Dumas et Dieu, né? Disse para vocês que o autor Dumas et Dieu, ele é francês, e ele, então, define o lazer como um conjunto de ocupações. Tá? E ele acaba por restringir, então, o fenômeno lazer à realização de atividades. Então, o que isso significa? Né? Nós vimos na última aula que isso quer dizer que, para ele, o lazer não é fazer nada. Né? Para ele, o lazer das pessoas, principalmente da classe trabalhadora, era voltado à realização de algumas atividades essas que eram diferentes da atividade de trabalho. Então, ele define o lazer como oposição ao trabalho e oposição ao conjunto das obrigações, né, diárias da vida cotidiana dos sujeitos. Então, nós vimos que, por exemplo, para o autor Dumas et Dieu, tudo que é obrigação, tudo que era obrigação, né, das pessoas fazerem na sua vida, no seu dia a dia, não era considerado por ele como lazer. Então, trabalhar, ir até o trabalho, né, o fato de se deslocar até a sua casa para ir ao trabalho, as atividades, ações de higiene básicas, o fato de ter que dormir, né, então todas essas atividades, essas ocupações são ocupações tidas como obrigações, né? Obrigatórias da vida dos sujeitos. Então, para o autor do Mazetier, essas atividades, essas ações não são ações de lazer. Então, tudo que sobrava, o tempo que sobrava ou que sobra, né, dessas atividades, então é o tempo em que as pessoas, principalmente os trabalhadores, iriam se dedicar ao seu lazer, né? Escolhendo então realizar atividades prazerosas e satisfatórias. Então, pensando, né, na definição aí para esse autor, para o Dumas et Dieu, nas suas palavras, né, então em seus escritos, em livros, em textos como de 1979 e de 83, que a autora Gomes cita no seu texto, ele afirma, o autor do Dumas et Dieu afirma que o lazer ele pode ser entendido como um conjunto de ocupações, às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Bom, então, nas palavras do autor, né, ele traz, então, tudo que a gente vem discutindo, que são características aí, né, da sua concepção, da sua definição do termo, da palavra lazer.
né? Então, quando ele diz desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, ele está querendo dizer o que nós estávamos discutindo anteriormente, no slide anterior, que as atividades, as ações que são obrigatórias, que são obrigação para as pessoas, que as pessoas precisam realizar, elas não conseguem, né, viver o dia a dia, o cotidiano sem realizar. Então, para esse autor, não é considerado como lazer. Mas para nós pensarmos então o que vem a ser lazer para o autor, né? Que tipo de atividade, quais atividades ele considerava então por lazer? Quais exemplos, né, de atividades nós podemos pensar que para esse autor era ou é lazer? Então, a partir dos seus escritos, a partir, né, da citação que nós vimos no slide anterior e de outros textos escritos por esse autor, nós conseguimos separar 4 principais características para definir se uma atividade era ou não de lazer para este autor, para o Dumas Edier. A primeira delas é a característica, o caráter liberatório, não ser uma atividade obrigatória, né, na vida das pessoas, que é o que nós já estamos discutindo, né? Então, o lazer é liberação de obrigações institucionais e resulta de uma livre escolha, né? Então, uma livre escolha dos sujeitos. Então, se o fato da pessoa ter que se deslocar para ir até o trabalho, o fato das pessoas ter que realizarem as atividades, as ações de higiene básicas, por exemplo, eram vistas por esse autor como obrigações. Então, as pessoas precisavam realizar, nós precisamos realizar no nosso dia, né? Então, não são consideradas como atividades de lazer. E sim, aquelas atividades que não são impostas, não são obrigatórias na nossa vida. Ah, eu quero ir jogar futebol hoje à tarde depois do meu trabalho. É um querer meu, é uma livre escolha minha. Eu posso ir, se eu quiser, eu posso escolher, optar em ir realizar ou não. Então, a característica, o caráter liberatório está relacionado a isso. O caráter desinteressado, que também, né, tem bastante relação com com a primeira característica, é ter um fim em si mesmo. Então, o autor diz que a atividade de lazer, ela não está fundamentalmente submetida a um fim específico, como, por exemplo, o trabalho, ele possui um fim lucrativo, então nós trabalhamos para receber nosso salário, né? Então, esse é o principal aspecto. Então, para nós entendermos essas características, nós podemos pensar assim: o que o trabalho é? Né? Quais as características do trabalho? E aí, as características do lazer serão opostas, então, às características do trabalho. Então, o trabalho, ele possui uma característica, ele possui um fim, uma finalidade lucrativa, uma finalidade profissional para as pessoas, né? Então, não é considerado lazer para esse autor. Né? Então, toda a atividade que é realizada pelo sujeito, no qual ele não busca ganhar dinheiro com isso, no qual ele não busca valores maiores para além da satisfação e do prazer, então essas atividades eram consideradas pelo autor do Mazedier como atividades de lazer. O caráter hedonístico, que está relacionado ao sentido, né? Aquilo que nos dá prazer, a promessa de lazer. Então, o fato das pessoas procurarem um estado de satisfação, procurarem ter prazer realizado uma determinada atividade, seria esta mais uma das características do lazer para o autor do Mazedier. E por fim, o caráter pessoal, o caráter espontâneo. Por quê? Porque para esse autor, o lazer é uma escolha das pessoas. Então, o que é prazeroso, o que é satisfatório para mim, pode não ser para você, pode não ser para as outras pessoas, como por exemplo as outras pessoas da sua família, seus amigos, enfim. Então, o fato do lazer ser uma escolha, as atividades de lazer serem uma escolha pessoal de cada uma, né, das pessoas e ter as suas individualidades, então fez com que o autor entendesse que essa era uma característica importante, né, para a consideração do que vem a ser lazer, então, para ele.
tá? Então, as funções do lazer, descanso, divertimento e desenvolvimento da personalidade responde às necessidades do indivíduo, face às obrigações primárias impostas pela sociedade, né? Então, o meu trabalho é muito estressante, o meu trabalho, ele é muito desgastante, então, nas minhas horas de lazer eu vou buscar realizar atividades que vai me dar prazer, que vai me dar satisfação, que eu não vou buscar um fim maior com isso, como por exemplo, eu não vou receber dinheiro com isso. E aí, por exemplo, eu vou buscar realizar uma aula de dança, como representado na imagem, nesse slide, ou então vou buscar realizar vou buscar realizar praticar aula de pilates, porque vai me ajudar, vai me trazer bem-estar, vai me desestressar. Então, essa é a atividade que eu escolho, por exemplo, nas minhas horas de lazer, né, como minha atividade de lazer. Bom, pessoal, então nós vamos parar por aqui essa nossa videoaula. Nas próximas aulas nós vamos dar sequência a este conteúdo. Qualquer dúvida estou à disposição.